Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Você que é o nosso evangelizador, continue conosco na reflexão do Evangelho do dia. Hoje, nesta terça-feira, dia 13, voltado ao nosso Sol de Fátima, e também hoje, dia de Santa Luzia, aquela que nos dá a clareza no nosso olhar, ela que renunciou toda a beleza do seu olhar para viver e ver a vontade de Deus na sua vida. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, Mateus 21, capítulo 21, versículo 28 ao 32. O Evangelho que nos traz essa graça para nós, para o nosso cotidiano. Então, vamos dar início. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje ainda continua nos trazendo a pessoa de João Batista. Podemos observar que Jesus ele está dialogando com aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dialogando e fez este questionamento: que vos parece? E que no qual você agora acabou de escutar, 2 filhos, um senhor tinha 2 filhos, e pediu a um para que fosse para trabalhar na sua vinha, e ele respondeu que não iria, e foi. E nós observamos que um respondeu que iria e acabou não indo, ou seja, desobedecendo à vontade do Pai. Então, e aí Jesus faz essa pergunta muito clara: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Como acabei de responder, os sumos sacerdotes também responderam: o primeiro. Apesar de não obedecer, apesar de dizer não, ele foi e realizou aquilo que o Pai tinha dado a graça, tinha dado a missão para ele fazer, de trabalhar na vinha. E Jesus ele vai e volta para os sumos sacerdotes, dizendo que, mais uma vez, e dizendo para nós: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os perseguem no reino de Deus. Quando ele dá essa resposta, é porque muitas vezes nós dissemos que vamos buscar fazer a vontade de Deus e não fazemos, não colocando em prática aquilo que o Senhor tem nos direcionado no nosso cotidiano, Porque João, e aí mais uma vez, como eu falei, entra a figura de João Batista, que Jesus dá um exemplo para eles, porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Os sumos sacerdotes, os doutores da lei ali, não acreditavam no João Batista. Até talvez diziam que ele fosse um louco, como a gente viu, a gente que vem acompanhando essas leituras. Então, meus amados irmãos, hoje o que o Senhor deseja para cada um de nós está muito claro. Que muitas vezes não basta falar, muitas vezes é preciso vivenciar, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus que aconteça na nossa vida. E que possamos vivenciar aquilo que Deus deseja no meio de nós. Nesse tempo da quaresma, nesse tempo do advento, nesse tempo claro que o Senhor
deseja nos iluminar com a vida do seu Filho Jesus. Então, meus amados irmãos, que possamos mergulhar e fazer aquele questionamento que o Senhor fez. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E que hoje somos chamados, através do seu Filho Jesus Cristo, que veio até nós, nesse tempo do advento, a viver a vontade do Pai. Peçamos o Senhor graça ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.